Graça e paz, estamos aqui mais uma vez para nós meditarmos juntos na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de vermos um trecho maravilhoso da Bíblia, um trecho extremamente emocionante das Escrituras, que se encontra no final do Evangelho escrito pelo apóstolo João, naquele episódio em que Jesus faz a pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? E o texto está aqui no capítulo 21 do Evangelho de João, a partir do versículo 15. Então a Escritura, ela nos diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse Simão: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então Jesus disse para Pedro: Siga-me. Eu acho essa passagem extremamente emocionante da Bíblia Sagrada, porque ela fala de uma ação de Deus que é espetacular nas nossas vidas. É a capacidade de Deus trazer restauração. A Bíblia fala muito, em muitas ocasiões, sobre a manifestação da ira divina, o julgamento divino. Só que eu vejo, quando eu olho para a Bíblia, muito mais ocasião em que não o castigo, mas a misericórdia de Deus é quem é enfatizada. E um dos aspectos mais gloriosos da manifestação da misericórdia de Deus é a sua capacidade de restaurar pessoas. E nas Escrituras a gente vê Deus restaurando homens e mulheres. Deus restaura anciãos e pessoas jovens. Deus restaura profetas e pagãos. Deus, o Senhor Deus, é um Deus restaurador. E é isso, exatamente isso que ele está fazendo aqui na vida de Pedro. Pedro experimentou um profundo fracasso na sua vida. E esse fracasso se torna mais profundo quando a gente entende o contexto da relação entre Pedro e Jesus. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Foi um dos primeiros discípulos a ser chamado. Naquele episódio lindo, né, da pesca maravilhosa, o milagre da pesca, estava Pedro, Tiago e João. E ali, depois de pescarem, encherem a rede de peixes, então Pedro reconhece-se uma pessoa impura, e diante dele está Jesus. Então Pedro diz para Jesus: Mestre, fique longe de mim, porque eu sou pecador. E aí Jesus diz para Pedro: Não tenha medo, porque a partir de hoje você será um pescador de homens. E ali a vida de Pedro sofre uma transformação, muda completamente. De todos os discípulos, ele era o mais falante. Ele era aquele que mais perguntava, aquele que mais comentava. E ele fazia parte daquele grupo dos 3 discípulos mais próximos de Jesus: Pedro, Tiago e João. Foram esses 3 que Jesus chamou quando passou por aquele milagre da transfiguração. Também foram esses 3 que lá no Monte das Oliveiras, Jesus chamou à parte e para ajudarem Jesus em oração enquanto ele estaria a sós com Deus. Então Pedro era um discípulo muito próximo de Jesus. É o discípulo mais fiel a Jesus. E um discípulo extremamente corajoso, disposto a defender Jesus. Naquela ocasião, quando Jesus assumiu a sua messianidade, quando ele se reconheceu como Cristo diante dos seus discípulos e começou a explicar para os seus discípulos, dizendo: olha, é necessário que o Cristo seja entregue nas mãos dos seus inimigos, que seja humilhado, que seja morto pelos seus inimigos. Pedro reage e diz para Jesus: não, Senhor, isso jamais vai te acontecer. Por que Pedro disse aquilo? Porque queria proteger Jesus. E naquela ocasião,
na última ceia, horas antes de Jesus ser preso, depois de terem celebrado a ceia, Jesus faz uma revelação surpreendente aos seus discípulos, dizendo: daqui a algumas horas, todos vocês vão me abandonar. E aí Pedro diz: não, Senhor, eu não. Ainda que todos esses te abandonem, eu não vou te abandonar. E aí Jesus diz para Pedro: Pedro, ainda esta noite, 3 vezes tu me negarás. E Pedro insiste: não, o Senhor está enganado. Ainda que isso custe a minha vida, eu jamais te negarei. Pois bem, eles subiram para o Monte das Oliveiras, e lá no Monte das Oliveiras, quando Jesus foi capturado pelos guardas ali do templo, Pedro é o discípulo que reage em defesa de Jesus. Ele puxa uma espada e ataca um dos guardas, decepando a orelha desse guarda. Enquanto os outros ficaram inertes, não, Pedro reagiu, de maneira equivocada, mas reagiu, com a intenção de defender Jesus. E quando Jesus foi levado pelos guardas até a casa do sumo sacerdote, Pedro foi o único discípulo que foi acompanhando Jesus. A uma certa distância, é verdade, mas ele foi acompanhando Jesus, para ver o que ia acontecer. Enquanto Jesus estava lá dentro da casa do sumo sacerdote, juntamente com as outras autoridades judaicas, para julgar Jesus, Pedro ficou no pátio da casa do sumo sacerdote, juntamente com os guardas. E foi ali, naquele pátio, em que Pedro foi reconhecido 3 vezes por pessoas que ali estavam. Tu és um discípulo de Jesus, eu vi você com ele lá. E Pedro: não, você está enganado. Eu nem conheço esse homem. Isso se repetiu 3 vezes. Eu não conheço Jesus. Quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, o galo cantou. E quando o galo cantou, Lucas registra que Jesus se virou e olhou para Pedro. Naquele instante, naquela troca de olhares, Pedro se lembrou daquilo que Jesus tinha dito: ainda esta noite, 3 vezes me negarás. E diz a Escritura que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Não dá para medir a intensidade da dor, da frustração, da decepção que Pedro estava sentindo consigo mesmo. Porque quando Pedro disse para Jesus: eu jamais te abandonarei, ainda que eu morra, eu não te negarei, ele estava convicto disso. Ele tinha certeza que morreria por Jesus. E ali, ele viu o seu fracasso. E ele viu que Jesus viu o seu fracasso. O homem Pedro estava arrasado, destruído naquele momento. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Deus é aquele Deus que não desiste da gente. Pedro estava moído, estava quebrado, estava precisando de restauração. E é isso que Jesus vai fazer com Pedro. Depois de ressurreto, na 3ª vez que Jesus aparece aos seus discípulos, novamente número 3, João registra que era a 3ª ocasião, está novamente Pedro, João pescando ali no mar da Galileia, e Jesus aparece na praia e diz para eles lançarem a rede. E eles lançam a rede e pescam uma quantidade enorme de peixes. E aí João de imediato percebe: é o mestre, é o Senhor, lá na praia. É um milagre repetido. E aí diz a Escritura que Pedro se atirou no mar, foi nadando. Enquanto que os demais vieram com o barco puxando a rede de peixes, Pedro se atirou no mar porque queria chegar mais rápido onde Jesus estava. E Jesus estava ali aguardando seus discípulos na praia, assando uns peixes. E ali naquela refeição, enquanto eles comiam, é quando Jesus pergunta 3 vezes para Pedro se Pedro o amava. Esse era o momento da restauração. Se Pedro passou pelo profundo momento da frustração, da dor, da decepção, agora é o momento da restauração. Jesus primeiro quer restaurar o relacionamento dele com Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Cuide dos meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, apesar de eu ter te negado, apesar de eu ter falhado contigo, apesar de eu ter fracassado,
tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro estava ali sendo restaurado pelo Senhor. Jesus estava confirmando para Pedro que ainda queria contar com Pedro. Pedro, eu sei que você me negou, eu sei que você falhou comigo, eu sei que você fracassou, mas não estou desistindo de você. Eu quero você para cuidar das minhas ovelhas, eu quero você para apacentar as minhas ovelhas. Não foi à toa que o milagre se repetiu, porque quando Pedro foi chamado pela primeira vez, foi no milagre da grande pesca, lá em Lucas capítulo 5. E agora, quando Pedro está sendo chamado pela segunda vez, quando Jesus está renovando o chamado de Pedro, novamente o milagre da grande pesca. Jesus está reafirmando o seu interesse em Pedro. Jesus está reafirmando o chamado de Pedro para servir a Jesus. Você me ama? Quer provar que me ama? Faça a minha obra. Me sirva, testemunhe de mim, cuide das minhas ovelhas. Mas Pedro não precisava apenas da restauração diante de Jesus. Pedro também precisava ser restaurado diante dos outros discípulos. Porque haveria sempre o risco de ser julgado pelos outros discípulos, de ser criticado pelos outros discípulos. Ah, você negou a Jesus e agora quer ser apóstolo dele e tal. Nós, seres humanos, infelizmente, somos muito julgadores, somos muito propensos a julgar o nosso semelhante por algum erro que ele fez e não somos capazes de enxergar a nós mesmos. E ali diante dos demais discípulos, Jesus está mostrando que Pedro foi chamado para servi-lo. Que Pedro não foi abandonado por Jesus. Que Jesus não desistiu de Pedro. Diante de todos, Jesus disse para Pedro, cuide das minhas ovelhas, eu quero contar com você. O Senhor estava restaurando Pedro diante dos outros discípulos. E Jesus também estava restaurando Pedro consigo mesmo. Não dá para medir a dor, a frustração, a decepção que Pedro sentia consigo mesmo. Ele falhou naquilo que ele tinha certeza que não iria falhar. Fracassou com a pessoa que ele mais amava. Falhou feio. Tinha um peso enorme de culpa. Uma sensação de decepção consigo mesmo terrível. E ali Jesus diz para Pedro, Pedro, eu não desisti de você. Você ainda é meu escolhido para cuidar das minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Siga-me. A palavra de Jesus para Pedro. Pedro precisava estar convencido de que Deus não havia desistido dele. Mesmo tendo negado ao Senhor, Deus não desistiu de Pedro. É assim que Deus faz conosco, irmãos. Deus é um Deus restaurador. Um Deus restaurador. Podemos falhar em coisas que jamais imaginamos que poderíamos falhar. Podemos fracassar em coisas que tínhamos certeza que não iríamos fracassar. Podemos decepcionar a Deus, podemos decepcionar as pessoas, podemos decepcionar a nós mesmos. Mas, pelo pior que possamos fazer, ainda assim Deus estará disposto a nos restaurar. Deus estará disposto a investir em nós. Deus estará disposto a insistir nas nossas vidas. Louvado seja Deus por isso, que não desiste de nós, porque o nosso Deus é um Deus restaurador. Louvado seja o Senhor e que Deus te abençoe.